9h47. O Mar da Arábia. O sol da manhã incide sem piedade sobre a superfície plana e brilhante do oceano quando o USS Abraham Lincoln mantém sua posição no centro da formação do grupo de ataque. O radar AEM/SPI-6 capta uma assinatura de lançamento proveniente de um azimuth que leva exatamente um segundo para ser processado por cada oficial presente no centro de informações de combate. Não é da costa. Não é de uma lancha de ataque rápido. É de 800 quilômetros dentro do território iraniano. O contato sobe em trajetória íngreme, nivela-se a 30 metros acima da superfície do mar e começa a acelerar em direção ao grupo de ataque numa rota direta. O computador de controle de fogo o classifica em 4 segundos. Míssil de cruzeiro antinavio, contato único, velocidade de 920 km, barra até o impacto, 9 minutos e 31 segundos. O que estava em jogo era simples e absoluto. Se o míssil chegasse ao Lincoln, um porta-aviões de 100 mil toneladas e seus 5.200 tripulantes enfrentariam a morte em pleno oceano. E o Irã teria demonstrado ao mundo que a marinha mais poderosa da história não era mais invulnerável. A tenente-comandante Elna Vasquez exercia a função de oficial de guerra eletrônica do Abraham Lincoln havia 16 meses. Nesse período, ela havia lido todas as avaliações técnicas não classificadas sobre o desenvolvimento iraniano de mísseis antinavio produzidas nos 3 anos anteriores. E havia redigido ela mesma um adendo classificado, uma análise de 58 páginas sobre um programa de armamentos iraniano que havia aparecido em relatórios fragmentados de inteligência de sinais desde 2023. Ninguém havia consolidado esses fragmentos em uma única avaliação de ameaça. Vasquez o fez 14 meses atrás, sentada na suíte de guerra eletrônica durante um turno noturno tranquilo, com 6 horas de silêncio e espaço para pensar. Ela submeteu o artigo ao escritório de doutrina de guerra eletrônica. 90 dias depois, o paper voltou com uma nota de encaminhamento. Ela nunca mais teve notícias do comitê para o qual havia sido enviado. O que estava subindo de seu lançador, 800 quilômetros dentro do Irã, era exatamente a arma sobre a qual seu artigo tratava. O FA-2 é o míssil de cruzeiro antinavio mais capaz do arsenal iraniano. Alcance de 1.000 quilômetros, orientação dupla, combinando radar ativo e buscador infravermelho terminal. Ogiva suficiente para destruir operacionalmente um porta-aviões. O ministro da Defesa iraniano chamou de divisor de águas em seu lançamento. Ele estava certo quanto à ogiva e certo quanto ao alcance. O que ele não disse publicamente. O que Vasquez havia passado 14 meses reconstruindo a partir de fragmentos de inteligência de sinais e publicações técnicas iranianas. É o que torna o FA-2 genuinamente diferente de todas as outras armas do arsenal naval iraniano. O FA-2 carrega um sistema de processamento de inteligência artificial a bordo que faz algo que nenhum míssil antinavio anterior jamais fez em implantação operacional. Ele aprende ao longo de todo o seu voo. O FA-2 monitora cada emissão eletrônica em seu ambiente, cada frequência de interferência que o alvo transmite, cada pulso de radar, cada tentativa de interceptação, e processa essas informações em tempo real, adaptando sua trajetória de voo, sua frequência de orientação e sua geometria de aproximação terminal para derrotar o que quer que seus sensores estejam indicando sobre as defesas à frente. Ele não está simplesmente voando em direção ao Abraham Lincoln. Ele está estudando o Abraham Lincoln. A cada segundo em que permanece no ar, torna-se incrementalmente mais difícil de parar. Vasquez havia calculado a taxa de adaptação no capítulo 4 de seu artigo. Ela havia descrito em linguagem técnica preciso o que aconteceria com cada camada dos sistemas defensivos do Lincoln à medida que o FA-2 processasse e respondesse a eles. Em termos práticos, quanto mais tempo o míssil passasse no ar, menos chances a Marinha Americana teria de abatê-lo com métodos convencionais. Era uma corrida contra o relógio onde o adversário ficava mais inteligente a cada segundo. Na sua opinião, dado o que você acabou de ler sobre esse míssil que aprende em tempo real, você acha que as defesas convencionais do maior porta-aviões do mundo seriam suficientes para detê-lo? Comente abaixo com sua resposta e continue lendo para descobrir o que realmente aconteceu. Vasquez estava no circuito de comunicações com o Centro de Informações de Combate às 9h47:51. 4 segundos depois que a assinatura de lançamento apareceu em seu display. O oficial de ação tática, o tenente-comandante Raymond Park, já havia classificado o contato e estava executando a sequência de engajamento antes que ela terminasse sua primeira frase. 2 interceptadores SM-6 foram lançados pelo USS Nietzsche às 9h48:14, subindo em direção ao ponto de interceptação que o computador de controle de fogo do Aegis havia calculado com base na trajetória atual do míssil. Vasquez disse a Park que os SM-6 não funcionariam. Ela explicou o motivo em 20 segundos. Ele disse que ela aguardasse. Ela observou seu display e não disse mais nada. Havia dito o que precisava dizer. Agora ela assistiu o FA-2 fazer exatamente o que o capítulo 3 de seu artigo dizia que ele faria. Às 9h49:22, o míssil executou uma manobra sem precedentes na biblioteca de engajamento do sistema Aegis. Uma curva lateral suave em altitude rasante.
30 metros acima da água, deslocando-se 380 metros à direita de seu curso anterior, caindo brevemente abaixo do horizonte de radar na reverberação do mar antes de reposicionar-se a partir de um ângulo completamente novo. A solução de controle de fogo, que o computador Aegis havia estado refinando por 93 segundos, tornou-se instantaneamente inválida. O primeiro SM-6 detonou no ar vazio. O segundo seguiu sua geometria de interceptação designada até o nada. O FA-2 continuou em direção ao alvo. O míssil estava no ar havia 2 minutos e 8 segundos. Já havia identificado a frequência operacional primária do radar de controle de fogo do Aegis, mapeado a geometria de interceptação do SM-6 e calculado um perfil evasivo que derrotou ambos simultaneamente. Ainda estava em sua fase de aprendizado. Ainda estava coletando. Vasquez não estava observando a trajetória de voo do míssil. Ela estava observando seu link de dados. O sistema de IA do FA-2 não processa informações apenas internamente. Ele transmite o que aprende em tempo real em curtos surtos criptografados a cada 16 segundos, em uma frequência de banda estreita separada de seu canal de orientação, de volta ao posto de comando iraniano que o disparou. O Irã não estava apenas tentando atingir o Abraham Lincoln. O Irã estava tentando entender como o Abraham Lincoln combate. A cada segundo que o míssil permanecia no ar, cada frequência de interferência que o Lincoln transmitia, cada geometria de interceptação que o sistema Aegis gerava, cada manobra defensiva que o porta-aviões executava, estava sendo codificada e enviada a um posto de comando a 800 km de distância que usaria essas informações para aprimorar o próximo FA-2 antes mesmo que ele saísse de seu lançador. O míssil era uma sonda, uma plataforma de coleta de dados com uma ogiva acoplada. Mesmo se fosse destruído, tudo que havia transmitido nos primeiros 2 minutos de voo já havia deixado o teatro de operações. Vasquez havia identificado a frequência do link de dados às 9 horas 47 e 58 segundos, 11 segundos após o lançamento, porque havia passado 6 semanas reconstruindo a partir de um relatório parcialmente redigido de inteligência de sinais, descrevendo a interceptação de uma transmissão de teste do FA-2 durante um exercício iraniano no Golfo de Omã 18 meses antes. A parte redigida da frequência havia levado 6 semanas de reconstrução técnica a partir do contexto circundante para ser completada. Ela tinha a frequência. Tinha o padrão de surto criptografado. Havia estado coletando passivamente as transmissões de dados do míssil desde o momento em que ele foi lançado. Às 9 horas 51, ela tinha 4 minutos e 12 segundos de transmissões registradas e analisadas. Sabia exatamente o que o Irã estava aprendendo sobre o Lincoln. Sabia exatamente em que formato esse aprendizado estava sendo codificado, e havia estado construindo um substituto para ele desde as 9 horas 48 e 30 segundos. Uma transmissão de dados falsificada construída no próprio formato criptografado do FA-2, carregando informações falsas sobre cada variável que a IA do míssil estava reportando. Frequências de interferência falsas que não existiam. Geometrias de interceptação falsas, descrevendo limitações de radar do Aegis que o Lincoln não possuía. Padrões de manobra evasiva falsos descrevendo um porta-aviões que se movia de maneiras que o Lincoln jamais havia se movido e jamais se moveria. Tudo que o Irã estava aprendendo sobre como o Abraham Lincoln combate, Vasquez estava substituindo por um retrato tecnicamente consistente, internamente plausível e completamente fabricado de um navio que não existia. Às 9 horas 51 e 3 segundos, enquanto o Centro de Informações de Combate estava executando sua terceira tentativa fracassada de interferência, o FA-2 derrotou a interferência de ruído de banda larga em 13 segundos, identificando a lacuna no ciclo de varredura e deslocando sua frequência de orientação para transmitir por ela. Park pegou o circuito até a posição de Vasquez. Nada está funcionando. O que você sabe sobre esse míssil que nós não sabemos? Vasquez lhe contou. Falou sobre a IA. Falou sobre a taxa de adaptação. Falou sobre o link de dados e o que o Irã havia estado recebendo pelos últimos 3 minutos e 44 segundos. Em seguida, disse-lhe o que havia estado construindo desde as 9 horas 48. Park ficou em silêncio por 3 segundos. Então fez uma única pergunta. Você consegue transmiti-lo? Vasquez disse que já tinha a solução pronta. Estava esperando sua autorização. Park a concedeu em 2 palavras. Ela começou a transmitir às 9 horas 51 e 19 segundos. O sinal falsificado foi emitido na frequência do link de dados do FA-2, no intervalo exato de surto de 16 segundos que o míssil utilizava, carregando o pacote de inteligência fabricado por Vasquez no próprio formato de criptografia do míssil. O posto de comando iraniano recebeu a primeira transmissão falsa às 9 horas 51 e 31 segundos. A criptografia era idêntica. O tempo do surto era idêntico. O formato técnico era indistinguível do original. Os dados que continha, detalhados, internamente consistentes, tecnicamente plausíveis, descreviam Abraham Lincoln se defendendo com sistemas que não possuía contra ameaças que não havia visto. Cada palavra era falsa. O Irã estava recebendo um retrato abrangente em tempo real de como Lincoln combate. Era inteiramente fictício. O sistema Phalanx CWS na proa do Lincoln foi ativado às 9 horas 53 e 8 segundos, quando o FA-2 entrou em seu envelope defensivo interno.
O míssil detectou o radar de controle de fogo do Phalanx às 9h53:14. 6 segundos para identificar um sistema que nunca havia encontrado durante seu voo. Começou a analisar, calculando a taxa de travessia da arma, construindo um perfil de manobra helicoidal terminal projetado para exceder a capacidade de rastreamento do sistema de armas. Vasquez assistiu à análise acontecendo em tempo real em seu display de sinais. O Phalanx disparou às 9h53:29, a 4.500 tiros por minuto, rastreando um contato executando uma manobra helicoidal a 30 metros de altitude e 920 km/t. Os projéteis alcançaram o ponto de interceptação e encontraram o FA-2 a 4 metros fora do padrão de dispersão. O míssil voou pela rajada sem ser atingido e continuou sua aproximação terminal. Tempo até o impacto, 1 minuto e 52 segundos. Vasquez havia estado esperando por isso. Não porque todas as defesas convencionais tivessem falhado, embora todas tivessem falhado, mas porque a falha de todas as defesas convencionais era a condição de que ela precisava. A condição sob a qual a IA do FA-2 faria a transição de sua fase de aprendizado para sua fase de ataque terminal, travando sua orientação na última posição conhecida do Lincoln e comprometendo-se com a geometria de aproximação final que sua IA havia calculado como ótima com base em tudo que havia observado. Na fase de ataque terminal, o míssil para de se adaptar. Ele se compromete, ele executa. O que significa que os dados falsos que Vasquez havia estado alimentando ao posto de comando iraniano pelos últimos 4 minutos e 27 segundos estavam agora travados no cálculo de orientação do míssil como verdade absoluta. Às 9h54:11, com 1 minuto e 23 segundos até o impacto. Vasquez transmitiu um último surto falsificado. Não ao posto de comando iraniano. Não carregando dados de batalha. Carregando uma única atualização de alvo. Uma correção de posição para o Abraham Lincoln, 420 metros à esquerda de onde o porta-aviões realmente estava, formatada no próprio protocolo de atualização de orientação terminal do FA-2. O timing era preciso para um único propósito: chegar durante a fase de comprometimento terminal do míssil. Quando sua IA não estava mais questionando os dados recebidos, mas integrando-os diretamente em sua solução de ataque final. O míssil recebeu a atualização de posição às 9h54:19. Seu computador de orientação processou a correção e ajustou sua geometria de aproximação terminal de acordo. Às 9h55:44, o FA-2 impactou o Mar da Arábia a 420 metros a bombordo da proa do Abraham Lincoln. A ogiva detonou no impacto com a água. A explosão lançou uma coluna de água branca a 27 metros no ar. A onda de pressão cruzou o bordo de bombordo do porta-aviões e fez vibrar cada acessório da embarcação. 3 tripulantes perderam o equilíbrio em um corredor 2 convéses abaixo do convés de voo. Nada tocou o casco. Park ficou completamente imóvel no centro de informações de combate por aproximadamente 5 segundos. Então pegou o circuito até a posição de Vasquez. Quanto do que ele enviou de volta era real? Vasquez lhe disse: nada. Desde a primeira transmissão que o Irã recebeu. Cada frequência, cada geometria, cada manobra, tudo que a IA do FA-2 havia reportado sobre como o Lincoln se defende. Ela havia substituído tudo. Park não respondeu imediatamente, então fez a pergunta que restava. De onde ele veio? Vasquez havia estado triangulando a posição de lançamento a partir do sinal de transmissão do link de dados do FA-2 durante os inteiros 8 minutos e 57 segundos do voo do míssil, não a partir de suas emissões de orientação, a partir do link de dados. O transmissor de surto de banda estreita que o míssil utilizava para enviar sua inteligência de volta operava em uma frequência fixa originando-se de um ponto geográfico fixo. O lançador, 800 km dentro do território iraniano, ainda transmitindo na mesma frequência para receber os dados que o míssil estava enviando de volta. Vasquez tinha essa posição com precisão de 19 metros. Ela transmitiu as coordenadas ao Centro de Informações de Combate às 9h55:58, 14 segundos após o F-2 atingir a água. A contra-almirante Christine Holt autorizou o ataque às 9h57. 2 mísseis de cruzeiro BGM-109 Tomahawk foram lançados das células de lançamento vertical do Abraham Lincoln. Tempo de voo até o alvo: 49 minutos e 10 segundos. A tripulação do lançador móvel havia começado a reposicionar no momento em que o EFA-2 impactou. A doutrina iraniana para sistemas de mísseis móveis é precisa nesse ponto. Mova-se imediatamente. Alcance a posição secundária antes que o inimigo possa responder. A tripulação havia planejado sua extração em torno da suposição de que 800 quilômetros de território iraniano lhes dariam tempo. Deu-lhes 49 minutos. O primeiro Tomahawk chegou às 10h45:08. O segundo impactou 11 segundos depois. O lançador, a tripulação e o posto de comando iraniano, que havia passado quase 9 minutos recebendo inteligência detalhada sobre como o Abraham Lincoln se defende. Inteligência falsa em cada detalhe crítico.
deixaram de existir às 10h45 e 19 segundos. Na suíte de guerra eletrônica, Vasquez redigiu seu registro de engajamento em 4 frases. O Irã construiu um míssil com inteligência artificial projetado para passar 9 minutos aprendendo como combatemos. Passamos esses 9 minutos ensinando-o as coisas erradas. Os dados que ele enviou de volta farão com que o próximo F2 seja mais fácil de derrotar, não mais difícil. Então ela abriu o artigo que havia escrito 14 meses atrás e começou a atualizar o capítulo 5. Na sua opinião, após essa demonstração de superioridade na guerra eletrônica, o Irã vai recuar e repensar completamente sua estratégia de mísseis, ou está silenciosamente desenvolvendo uma versão do FA2 que leva em conta exatamente esse tipo de contramedida? Escreva sua análise nos comentários. Inscreva-se e ative as notificações, porque o próximo arquivo classificado será desbloqueado em nosso próximo vídeo.